Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 18 de maio, então eu vim trazer uma atualização para vocês do desafio, como é que tá por aqui. Já vão fazer 2 semanas, então eu postei o primeiro vídeo, foi onde eu iniciei no dia 5 e hoje é dia 18 de maio, tá? Nessas 2 semanas, gente, foi um turbilhão de coisas que aconteceu por aqui. Eu fiz até um roteirinho tá aqui do lado e eu quero passar para vocês aí um pouquinho do que aconteceu, como tá sendo para mim esse desafio. E no final, se eu conseguir, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina, alguns vídeos que eu consegui gravar ali, para vocês verem aí a situação das coisas como estão por aqui. Primeiro eu quero dizer que um desafio, né? Sempre que a gente inicia um desafio, ele tem várias fases, né? A primeira fase aí que é da empolgação, que você quer fazer acontecer, vários planos, projetos. E eu falei para vocês no vídeo anterior que eu sou assim, né? Se você ainda não assistiu, tem o primeiro vídeo onde eu falo um pouquinho de como eu vou iniciar o desafio, das minhas metas, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu vou deixar linkado aqui esse vídeo para vocês e tem uma playlist, né, onde eu tô começando. Esse vai ser o segundo vídeo dessa playlist, tá? Que é dessa mudança em 180 dias, então 6 meses para ter essa mudança de vida. Bom, gente, como eu falei, são várias fases. Então, a primeira fase é daquela da empolgação e tudo mais, e depois vem ali alguns desafios, né, no meio do caminho, algumas pedras, algumas situações que vêm para te trazer desânimo, cansaço e tudo mais. Então, vamos lá. A minha primeira semana do desafio, gente, ela foi bem complicada. Porque depois que eu fiz aquele vídeo para vocês, eu estava super empolgada, animada e tudo mais. E no dia seguinte, eu acordei super desanimada, cansada. Eu estava ali no meu período menstrual, então, gente, eu estava muito emotiva, chorava por qualquer situação. E eu falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer um balanço dos valores que eu tenho para pagar. Eu falei para vocês que essa questão de organização financeira, para mim, é um desafio muito grande, né? E eu confesso que eu não tenho essa organização financeira, que é uma coisa que eu estou buscando também. E aí, gente, eu sabia que as minhas contas naquele mês, o que eu tinha de valor para pagar, eu tinha um valor mais alto do que eu tinha na conta, né? Só que eu não tinha mensurado o valor ainda. Parece que eu estava fugindo um pouco disso, sabe? E aí eu sentei, coloquei todos os valores do que eu tinha para pagar, das contas fixas e do cartão. E do cartão, o que que eu fiz? O cartão, gente, é onde eu coloco, onde eu faço todas as compras. Tanto aqui pro meu trabalho Dona Artes, né? Compro papel, compro caneca, compro todas as mercadorias pelo cartão. Mercado, as coisas para casa, Uber, farmácia, tudo, sacolão, tudo está incluso nesse cartão, né? Então, o cartão é um valor que eu uso ali durante o mês para todas as minhas despesas. Então, a minha conta é o cartão e as contas fixas aqui, água, luz, internet, IPTU da casa, do apartamento, tudo mais, essas coisas assim, né? E aí, gente, quando eu coloquei tudo ali numa planilha, que eu tenho uma planilha, só falta alimentar ela, né? Já tá bem desatualizada. Aí eu fui alimentar essa planilha e tudo e chegou no valor total. Que aí, além do valor que eu tinha para pagar no cartão, eu fiz uma base, né, com os dias que faltavam, com as coisas que eu precisava comprar, e coloquei ali uma base de valor que eu poderia gastar em média, né? Fiz essa soma, gente, e eu fiquei muito, muito chateada comigo. Me faltavam, gente, exatamente R$ 1.500 para quantos dias, por exemplo? Até o dia 10, mais ou menos, eu tinha que estar. Então, do dia 5, 6, 4 dias, né? Não, 10 não. 10 era quando finalizava algumas contas fixas e até o dia 16 que eu tinha para pagar o cartão. Então eram poucos dias e assim eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver essa situação? Isso é como funciona aqui minha cabeça, tá, gente? Eu falei pra vocês que eu sou bem assim, eu deixo muitas coisas pra cima da hora e tal. Eu tô sendo bem sincera aqui nesses vídeos, por quê? Porque eu sei que isso é um, um desafio para eu assistir também depois, para eu ver como que eu estava e como que eu consegui resolver isso. Então, eu tô tentando ser o mais sincera possível aqui para trazer essa clareza, para me ajudar, primeiramente, e também poder ajudar as pessoas, tá? E aí, o que aconteceu? Fiz toda essa conta, então eu tinha ali uma grande oportunidade de venda, que era o Dia das Mães, que estava ali já próximo. Então, eu tinha uma semana para divulgar e vender e fazer.
Porém, eu estava muito desanimada, muito cansada, eu não conseguia ter ideias, a minha mente não parava, assim, né? E eu falei, não, vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou tentar fazer kits para vender. Aí eu tinha ursinhos, tinha florzinhas, tinha umas tubolatas que eu podia fazer cestinha, montei um portfólio, então fiquei um dia todo montando aquele portfólio. E com essa angústia total, tive crise de novo ali de ansiedade. Foi bem complicado esses 2 primeiros dias aí, 6 e 7 mais ou menos. E aí, gente, consegui montar ali um catálogo. Só que eu não estava contente com aquilo. Por quê? Porque não era como que eu posso dizer? Parecia que eu não tinha dado o meu melhor ali, sabe? Eu sabia que eu conseguia fazer mais do que aquilo. Tipo, eu poderia ter feito coisas melhores, né? Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais programação, se eu tivesse comprado mais itens, né? Mas tudo bem. Postei, no primeiro dia não vendi nada. Fiquei super frustrada. Quando chegou a noite, eu tava tão chateada, e com dor de cabeça, foram dias de muita dor de cabeça também. Eu deitei e fui assistir um vídeo. Apareceu para mim um vídeo assim: esse vídeo vai chegar até você quando você precisar dele. Eu, meio despretensiosa, assim, eu falei, não, eu vou assistir esse vídeo aqui. Gente, quando eu assisti o vídeo, a moça lá falava assim, que às vezes tudo que você está passando naquele momento, você pediu por aquilo, né? Algumas situações. E eu falei assim, poxa, eu não pedi por isso, né? Eu não pedi para passar por isso. E aí, no desenrolar do vídeo, eu comecei a entender. Ela falava assim, as coisas que você pede, elas não vão vir da maneira com que você imagina que vem, né? Ah, você pediu, por exemplo, você pediu mudança de vida. Tá, aí eu me toquei, falei, eu pedi mudança de vida. A mudança de vida, ela não vai vir do jeito que você quer. Ah, tá, então eu quero prosperidade, vai vir a prosperidade. Eu quero ser organizada, vai vir a organização. Não, as coisas vão vir da maneira que você precisa entender para você poder resolver aquilo. E aí, gente, foi caindo a ficha, né? Conforme ela falava, eu fui me identificando super com aquele vídeo. Porque eu falei, realmente, eu tenho pedido. O que eu mais tenho pedido para Deus são mudanças. O que mais tenho pedido para Deus é para que eu consiga me organizar, é para que eu consiga mudar a minha vida. E eu estou num desafio de mudanças. E aí, eu comecei a refletir assim, o que eu estava tão frustrada? Por quê? Eu falei para vocês que era em torno de R$ 1.500 que eu precisava ali. E no começo do mês de abril, eu rejeitei um trabalho, né? Eu recebi uma proposta de trabalho de eventos. Eu falei para vocês que eu faço eventos externos também. E eram uma semana de trabalho, 5 dias. E daria aí em torno de R$ 1.250 esses 5 dias de trabalho. Daria menos porque daí tem a condução, tem toda a parte, né, de ida, volta, e eu teria que pagar alguém para ficar com minha filha também. Então seria um pouquinho menos, mas digamos aí na faixa de R$ 1.000. E naquela semana, quando eu recebi aquela proposta, eu falei, Ana Luísa, ela precisa fazer natação, porque já tinha alguns dias que ela não estava conseguindo ir por conta do tempo, porque ela tinha ficado gripada e tal. Eu não queria deixar ela sem fazer as atividades. Ela tem teatro na segunda-feira e ela estava iniciando o teatro, né? Por volta daquela semana seria a volta dela para o teatro. E eu falei, poxa vida, tem tanta coisa que eu preciso fazer, organizar. Eu não vou conseguir fazer esse evento, né? E por quê? Porque eu consigo até alguém para ficar com ela, mas eu não consigo alguém para fazer toda a rotina que eu faço com ela, né? Para uma pessoa parar para fazer tudo isso com ela, teria que ser eu teria que pagar bem mais, né? Não tem essa disponibilidade, não tem essa rede de apoio de pessoas que consiga fazer. O pai dela, ele não mora aqui do ladinho de casa, né? É perto, mas não é tão perto assim. E ele tem toda a rotina dele também, ele não conseguiria fazer por uma semana toda essa correria. Enfim, gente, eu não aceitei o trabalho, agradeci e tudo, né? E eu fiquei me cobrando, porque depois eu falei, esse evento, se eu tivesse feito esse evento, eu teria conseguido pagar as contas do mês, né? Mais esse evento, mais o Dia das Mães e tal. Estaria belezinha. E eu fiquei, poxa, por que eu não fiz? Por que eu não aceitei? E aquilo ficou aqui matutando na minha cabeça. Só que quando eu assisti esse vídeo, eu entendi as coisas, eu pedi a mudança, né? E talvez se eu tivesse aceitado esse trabalho, eu não teria tido esse start de mudar.
eu não teria passado por essa dificuldade que está me fazendo enxergar as situações de uma forma diferente. Então eu falei, poxa, eu estou passando por isso e eu pedi por isso. Então a mudança financeira, ela está vindo com esses desafios, com essa falta. Então Deus colocou, pelo que eu estou entendendo assim na minha vida, essas situações que eu estou passando, esses desafios que eu estou passando financeiros, são para me mostrar que eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo diferente. Talvez se não tivesse, como eu falei, essa situação tivesse chegado a esse ponto, eu estaria ali mais um mês pagando as contas, tipo, muito apertado, né? Eu teria o dinheiro, mas assim, muito apertadinho. Não teria dado esse start de fazer esse movimento de desafio e tudo mais. Então, aconteceu essa situação. Aí, aquele vídeo me trouxe mais conforto, assim. Eu falei, poxa vida, realmente, eu estou passando por coisas que eu pedi para Deus. Né? Então, vai vir todo esse reboliço na minha vida para que haja uma mudança. Então, eu preciso ter clareza. Aí, eu comecei a ter essa clareza, sabe? Eu comecei a entender que eu falei, poxa, tá acontecendo tudo isso para eu mudar, de fato, né? Mas muito chorosa, muito emotiva, e assisti o vídeo todo, e tá. No dia seguinte, eu comecei aí consegui acordar mais cedo, consegui acordar às 6 horas da manhã, fazer as minhas orações com mais calma, e consegui abrir ali a Bíblia, fazer umas leituras, e, gente, todos os versículos, todos os dias Deus me dava um versículo de ânimo, de encorajamento, de que eu não estava sozinha, de que Ele iria suprir todas as minhas necessidades, que eu ia ter cura, que eu ia ter restauração na minha vida. E todos os dias eu orava, pedia para Deus uma palavra e Deus mandava essas palavras para mim de conforto, de ânimo e tudo mais. Tá, deixa eu ver o que mais que eu marquei. Aí tá, eu fiz as coisas que eu tinha pro Dia das Mães, né, como eu falei, não vendi no primeiro dia nada. No dia seguinte, vendi 2 canecas e eu já tenho aquela planilha que eu falei para vocês de controle. Então, tudo que entrava, eu fiz lá uma fórmula que tudo que eu lançava ia subtraindo do valor que eu precisava, né? Então, já me mostrava em tempo real. Assim que eu lançava um valor, já me mostrava o valor que ainda restava que eu ainda precisava, né? Então, gente, centavo por centavo, daí eu fui colocando, e aquilo me trazia muita ansiedade. E, poxa, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Até que eu pensei, eu acho que eu não vou dar conta, vou precisar fazer um empréstimo. Aí já comecei a dar uma olhada na Nubank também, algumas formas de empréstimo, quanto que eu pagaria de parcela e tal, e muito frustrada por isso também. E fui fazendo, foi acontecendo. E aí, gente, no sábado, né, o Dia das Mães foi no domingo, aí no sábado eu recebi uma cliente que me comprou todas as canecas que eu tinha, que eram 10 canecas. Eu tinha comprado 12, já tinha 2 vendas, e mais essas 10 para essa cliente. Com ursinho, que era o que eu tinha de estoque. Com florzinhas, que era o que eu tinha de estoque. Montei os kits para ela. E cada caneca, cada kitzinho saiu R$60. Deu R$600 o pedido dela. Fiquei super feliz, trabalhei a madrugada inteira do sábado, fiz tudo bonitinho. E aí, enfim, gente, esses R$600 caiu ali, me ajudou super, já diminuiu muito aquela conta. Alguns clientes também já foram fazendo ali pagamentos. No Dia das Mães mesmo, eu recebi vários clientes ali que foram falando, eu quero tal coisa de já pronta entrega. E fui fazendo, fui vendendo, foi caindo ali o dinheiro, tudo. Eu tive também uma pessoa que tinha um valor para me pagar de mercado, que eu tinha feito uma alimentação para ela, para a festa da filha dela, que no caso é a minha irmã, né? Eu vou falar aqui. A minha irmã, ela fez o aniversário de 15 anos da minha sobrinha e ela pediu para eu comprar algumas coisas para fazer o salpicão para a festa, saladas e tal. E aí tinha comprado, ela falou, não, quando chegar o dia do pagamento do seu cartão, eu pago o valor. Então, ela depositou aquele valor e ela depositou um valor a mais para mim, gente. Eu fiquei super feliz, super emotiva. Eu falei, Rita, não precisava, mas ela fez, assim. Ela falou, Paula, é pouco, mas é de coração. Parecia que ela sabia que eu tava passando por aquilo, sabe? E eu chorei tanto, gente, tanto eu agradeci. Eu falei assim, olha, não precisava, mas assim, eu estou precisando e eu te agradeço por isso. E, sabe, na hora veio assim na minha cabeça, Deus vai te mandar coisas de lugares que você não imagina, né?
Porque eu sei que para ela também não é fácil. Então, quando ela fez aquele valor para mim, eu sei que foi muito de coração. Enfim, gente, aí foi entrando. Eu sei que no domingo à noite, quando eu bati ali os valores, faltava exatamente R$ 27, gente, para dar os R$ 1.500 que eu precisava. Porém, eu já tinha aqueles 27. Na verdade, não tinha entrado, mas eu já tinha pedidos para a semana seguinte, que foi na semana passada, que davam mais desse valor. Porém, os clientes ainda não tinham feito pagamento, só tinham feito pedido, mas ainda não tinham feito o Pix, né? E eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, tão agradecida a Deus, sabe? Eu olhei e falei, Deus, incrível como as coisas, como Deus vai modelando ali e vai mostrando pra gente que Ele tá suprindo, né? Foi muito bom. Enfim, então esse foi o meu resumo da primeira semana ali do desafio, né? Com a semana do Dia das Mães. E a outra semana, que foi a semana passada, já começou, gente, com muito perrengue. Bom, gente, então resumindo a semana passada, que foi essa agora, já iniciei a semana com um problemão, assim, 2 dias de dor de cabeça intensas. Tanto que as contas que eu tinha que pagar no dia 10, como foi sábado, dia 10, eu poderia pagar na segunda-feira, que era dia 12, né? E aí, gente, simplesmente saiu da minha cabeça essas contas que tinha que pagar. E o que aconteceu? Já tinha o valor e tudo mais. Na terça-feira, eu acordei assim, já desesperada. Eu falei, não paguei as contas. E olha que irônico, né? Eu tinha o valor para pagar, mas eu estava tão exausta, minha cabeça estava doendo tanto na segunda-feira, que eu não lembrei. E na segunda também fiz alguns trabalhos e tal. Gente, na terça de manhã já acordei daquele jeito, já paguei as contas, paguei algumas contas com juros. Olha isso, olha a situação. E aí, o meu computador parou. Estava trabalhando, tinha trabalho para entregar na terça-feira à noite e na quarta-feira também. Gente, de repente o computador para. Eu fiquei desesperada. Comecei a tentar resolver, vi todas as dicas da internet, mas nada resolvia. O Windows tentava fazer um reparo e ele não conseguia fazer o reparo e voltava para a tela azul de novo. Enfim, cabeça doendo demais, extremamente, aquele problemão para resolver, pedidos para entregar. Isso me deixa muito doida, gente, quando eu tenho pedido para entregar e eu não consigo, dá algum problema, assim, sabe? Eu fico desesperada. Eu não gosto de falhar com nada, assim, do meu trabalho. E aí, enfim, eu ali desesperada, foi a parte da manhã inteira tentando resolver isso. Quando foi à tarde, eu falei, não dá, eu vou ter que ter uma outra alternativa. E um detalhe muito importante nessa parte do computador. Tem uma palavra que tá até grudada aqui na minha frente, que é a meta para 2025, né? Da minha casa, que eu coloquei aquela frase, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso, gente, todos os dias eu falo essa frase, todos os dias eu tento viver essa frase, desde o início do ano. E quando o computador começou a dar problema, eu lembrei do meu notebook. Eu falei, vou pegar o notebook. Então, aí quando eu fui acessar aqui a parte de baixo aqui do meu armário, eu tenho 2 notebooks. Eu tenho um notebook que, tipo, é muito antigo, da época que eu namorava ainda com o pai da minha filha, que ele me deu de presente, que a gente ministrava, então a gente precisava de ter ali um notebook para poder levar, para poder, né, ir para poder ter esse acesso, porque eu tinha computador, mas eu não tinha notebook. Enfim, ele me deu o notebook. Então é muito antigo, ele já não funciona mais, mas está aqui. Ele liga e tudo, mas não funciona perfeitamente. Mas peguei um outro notebook que eu trabalhava, que já está parado, já tem 5 anos. Nada funcionava, gente. Esse notebook parado há 5 anos, eu tinha feito uma restauração nele há um tempo atrás, mas ele não acessava. Eu colocava senha, mudava senha, ele não entrava de jeito nenhum. Aí, tá, computador parado, problemático aqui, não ligava, né, não resolvia. Os 2 notebooks não davam certo. O anterior lá, ele tá com problema de teclado e tudo, mais antigo. Esse outro também tem problema de teclado, mas eu conectei teclado, conectei mouse, mas não entrava, o Windows não acessava. Toda senha que eu trocava falava que estava dando erro, enfim, não consegui. E eu tenho o meu primeiro computador, que está aqui também, a CPU está aqui também, que eu não sei nem como, se vai funcionar, se não vai, porque ele já deu problema muito tempo atrás, já tentei resolver, não resolveu e está aqui. Olha isso, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí já veio aquela situação, tá tudo quebrado, tem um monte de coisa para resolver aqui também. Enfim, fiquei naquela loucura toda.
E falei, bom, não deu certo aqui, eu tenho que procurar alternativas. Lembrei do meu irmão, que tem um computador muito bom, mandei mensagem para ele, apesar de eu entender que computador é uma coisa que não se empresta, mas eu tive que recorrer a ele. Falei com ele, e ele foi super solícito comigo, falou, Paula, pode deixar que eu vou levar esse computador para você aí, na parte da tarde que eu voltar do trabalho. A gente tem um cachorro aqui, não sei se vai sair aqui no áudio, mas tem um cachorro latindo muito alto aqui no prédio. Enfim, ele trouxe o computador para mim, já me ajudou pra caramba, assim, daí eu tive que baixar todos os programas, tive que fazer toda a atualização, e eu não tinha as artes dos clientes todos, então tive que refazer muita coisa, e a sorte é que hoje eu uso o Canva Pro, então tinha algumas artes prontas lá, que eu já tinha feito, o cliente já tinha aprovado no Canva, porque geralmente faço tudo no Photoshop. A sorte que eu tinha lá, a maioria dos clientes estavam lá, mas algumas eu tive que refazer. Enfim, gente, foi aquela loucura toda. O pai da minha filha me ajudou, levou meu computador para assistência, levou o dela também para assistência, que já estava lá na casa dele. Enfim, foi aquela loucura toda. Aos trancos e barrancos, consegui resolver os pedidos, entregar os pedidos. E quando foi na quinta-feira, eu tinha pedido urgente para entregar, estourou um poste aqui na rua e afetou a internet. Gente, a internet parou de manhã e só voltou no fim do dia, por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde. A sorte que, um dia anterior, eu tinha colocado crédito nos celulares, então eu tinha internet 4G. Mas pensa, aí o computador já tinha voltado, meu computador já tinha voltado da assistência, não tinha programa nenhum, eu tinha que baixar todos os programas, baixar os drives da impressora, da máquina de corte. Eu fiz tudo isso pelo 4G. Ali, ó, tipo manivela, né? E a internet caindo toda hora, 4G caindo toda hora. Loucura total, desesperada total. E a cliente mandando, Ana, vai dar tempo de entregar? Ana, vai dar tempo de entregar? E eu naquela correria. Enfim, gente, consegui entregar para ela o pedido na quinta-feira. Na sexta-feira. Isso aqui tudo dolorido, gente. Tudo, muita dor. Corpo extremamente cansado. Enfim, esse foi o resumo da minha semana. No sábado eu trabalhei também, que foi ontem. E hoje tô aqui, acordei com muita dor de cabeça também. Eu tô tendo muitas dores de cabeça. Tá recorrente, assim, né? Mas enfim, eu acho que é por tudo isso, por tudo que tá acontecendo. Tô passando por alguns problemas pessoais também, que depois que eu resolver, eu venho contar pra vocês. Deixa eu ver o que mais. A minha air fryer também quebrou a alça. Olha isso, gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Eu não consegui fazer nenhuma limpeza específica aqui em casa, né? Eu tô conseguindo limpar, deixar a cozinha limpa, organizar algumas coisas, deixar o básico eu tô conseguindo fazer, mas eu não consegui fazer aquela limpeza bem estratégica que eu falei pra vocês que ia fazer. Eu continuo muito cansada, tenho acordado muito cansada. Bom, e é isso. Então, esse foi o resumo da minha semana. Mas uma coisa, gente, que eu tenho feito, que tá sendo bacana, assim, é que eu tô olhando, tudo que eu tô fazendo, eu não tô me cobrando exageradamente, tipo, poxa, eu não fiz a limpeza essa semana. Não. Eu tô tendo clareza que eu tenho um projeto, que eu tô num desafio, que eu tenho coisas para fazer, e tenho clareza que eu estou fazendo, né? Eu estou comemorando cada vitória, eu estou entendendo cada passo, eu estou tentando entender cada situação problemática que acontece, eu estou tentando entender que isso faz parte desse propósito, que isso faz parte desse projeto. E está sendo muito difícil, de verdade, muito desafiador, assim, mas em contrapartida está sendo muito bom para mim olhar, né, as coisas que estão acontecendo de uma forma diferente. Então é isso, esse é o resumo das minhas 2 primeiras semanas. Eu espero que essa semana que vai entrar agora seja melhor. Eu fiz uma agenda também, aliás, comecei a fazer uma agenda, eu fiz as capas já, tudo bonitinho que eu quero fazer, encadernar, é como se fosse um caderno, né? Eu quero colocar ali algumas coisas que depois eu vou mostrar para vocês também. Me pesei lá no comecinho da primeira semana, anotei as medidas, tirei medida do quadril, peso, tudo bonitinho, para depois também fazer esse comparativo lá na frente. E é isso, gente. Agora eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo para vocês e colocar uns takezinhos de alguns vídeos que eu gravei, tá? Vou testar um novo programa também, porque o CapCut tá travando muito no meu computador e no meu celular. Olha isso, até para gravar e para fazer edição tá complicado, mas vai dar certo.
tá? Eu tenho fé que tudo isso que eu tô passando é para um propósito maior, para que daqui 6 meses eu olhe para trás e fale, meu, foi muito perrengue, mas eu consegui, tá? Então, eu espero que também esses vídeos estejam ajudando você aí. Teve uma moça que comentou que ela falou, meu, eu tô me sentindo exatamente que nem você, a sua história é igual a minha, eu começo as coisas e não continuo, eu tô me sentindo muito travada e tudo mais. Então, vamos seguir juntas, vamos fazer aí esse projeto, faça esse projeto com você, faça esse desafio com você, que vai ser difícil, não tô falando que vai ser fácil não, mas, gente, vai ser muito gratificante daqui 6 meses a gente olhar para trás e ver a quantidade de mudanças que a gente conseguiu fazer. As gelatinhas que eu falei pra vocês, elas já estão acabando. Aí aqui tem queijo mussarela, que a gente usa na crepioca, essa Zelinha come com pão. Milho, que eu usei pra fazer aquela saladinha lá hoje, refogadinha, e aqui é kiwi. Aqui embaixo tem repolho, ovo, cebola, manteiguinha, uva e pão. É isso. Aqui o meu cabelinho, né? Passei uma maquiagem bem básica, coloquei um brinquinho, me troquei. Olha só, coloquei uma roupa bem gostosinha, chinelinho. E agora eu vou arrumar a minha cama, guardar essa blusa, organizar aqui. E é isso. Assim, como dizer, não tem gosto, mas não dá uma paradinha na garganta, não dá pra... Eu nunca tomei assim a primeira vez. Eu sempre misturo com alguma coisa, quando eu fazer bolinho de banana, na crepioca de mel, eu coloquei bem pouquinho, então eu vou tomar um pouco agora pra dar uma...
Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio. E tô aqui, ó, fiz um shakezinho agora de banana com psyllium, whey, e um pouquinho de água e um pouquinho de leite. Pra dar um gás aqui, né? E hoje eu tô um pouquinho mais animada, né? Tá entrando nos pedidos aos pouquinhos, mas ainda falta bastante pra sexta-feira finalizar as contas, né? Então tô bem preocupada ainda, mas confiante que vai fluir. Essa semana, hoje eu já tô mais tranquila, né? Essa semana que eu falei, acho que eu vou falar ainda no vlog, né? Eu tava bem emotiva, chorona, assim, lá pra terça-feira, mais ou menos. Mas hoje eu já tô mais tranquila, graças a Deus. É isso. Agora tomar um shakezinho. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus, curte o vídeo, comenta se você tá gostando, se inscreve no canal que me ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!